Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical aqui na nossa comunidade. Bem-vindos também vocês que não fazem parte da nossa igreja, mas que acompanham aqui as aulas que a gente dá aqui nas escolas bíblicas, né? E nessa manhã, nesse dia, na verdade, a gente vai falar sobre os livros de Esdras e Neemias, né, que são dois livros chaves para a gente entender a história de Deus, né, com o homem. E antes de tudo, eu queria perguntar para vocês mais uma vez, como que está a leitura bíblica de vocês, né? Hoje essa aula a gente está fazendo ela no começo de 2021, a gente está em janeiro. E é nessa data, é nesse período que normalmente as pessoas costumam começar leituras bíblicas, né? E mais uma vez eu queria dizer que se você não está lendo a sua Bíblia e não pretende ler ela inteira esse ano, eu convido você a repensar essa atitude que você está tendo e que você comece a ler a sua Bíblia hoje, mesmo que hoje a gente já está alguns dias avançados de janeiro, mas comece lendo hoje, para que até o final do ano você consiga terminar a leitura bíblica, porque a leitura bíblica faz parte do nosso conhecimento de Deus. Se a gente quer realmente conhecer a Deus profundamente, conhecer a sua história, conhecer o Evangelho, nós temos que ler a Bíblia, né? Como eu aprendi há muitos anos atrás, com uma mulher chamada Carol Basso, que me ensinou muito bem, e ela disse uma vez para a gente, em uma das aulas que a gente estava tendo no seminário, que Deus, Ele não é um Deus que escolheu fazer um vídeo no YouTube, ou ter um Twitter, né, para mandando picadinho a história dele, aquilo que Ele deseja para a humanidade, mas Deus escolheu escrever um livro, né? E se a gente não ler este livro, nós não estamos conhecendo quem é esse Deus, né? E nós não estamos deixando com que a lei, com que os ensinamentos e os mandamentos de Deus lavem o nosso interior, nos aperfeiçoem, nos santifiquem, né? Então, leia a sua Bíblia, comece seu plano de leitura agora mesmo, para a gente concluir essa leitura, mais um ano para ler a Bíblia inteira e sempre, tá bom? Eu também queria pedir para que você que está assistindo a aula hoje, saia do seu lugar e pegue alguma coisa que você consiga anotar coisas, ou se você está sentado aí, alcança alguma coisa aí perto de você que você possa anotar referências bíblicas, certo? Ou coisas importantes que você pode notar na aula de hoje. Porque é muito bom a gente anotar referências bíblicas e também pontos importantes, pontos chaves em estudos, porque a gente pode voltar nessas anotações e estudar elas, rever elas e até mesmo se lembrar de coisas, né? Às vezes a gente pode ler um texto na aula e você se lembrar alguns dias para frente, tipo, eu já li isso uma vez na Bíblia, eu não lembro aonde que está, mas eu lembro que eu anotei na aula de Esdras e Neemias. Então você vai lá, consulta, vê a referência, lê de novo e aprende de novo ou definitivamente, né? E é isso aí. Acredito que você deva ter pegado a sua Bíblia também, se você ainda não pegou sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Vamos ler alguns textos. Então, beleza. Para a gente começar a história dos livros de Esdras e de Neemias, a gente precisa saber que a história de Esdras e Neemias se passa quando os babilônios eles destruíram Jerusalém, o seu templo,
e levaram todas as pessoas cativas para o exílio. Levaram todas elas presas como servos ou escravos para a Babilônia, né? Então, a história de Esdras e Neemias acontece nesse contexto. Anote aí, 2 Reis, do capítulo 24 até o 25. Nós não vamos ler, mas anote 2 Reis, do 24 ao 25. É nessa passagem que fala sobre esse período, fala sobre os babilônios destruírem Jerusalém, o seu templo, e levarem os israelitas cativos para o exílio, né? Outra coisa interessante também é que o livro de Esdras, voltando um pouco mais atrás, o Esdras e Neemias, originalmente, eles compunham um livro só, eram somente um livro, né, depois que foram separados, né, mas eles foram escritos pelo mesmo autor, e muito tempo atrás eles eram um livro só, então eles contam uma história só, uma história que complementa a outra, né. Na história de Esdras e Neemias, também ela começa, o livro ele começa em torno de 50 anos depois que o exílio começou, com o retorno de alguns israelitas de volta para Jerusalém, e o que aconteceu enquanto eles reconstruíam a cidade, o templo e os muros, as muralhas em volta da cidade, né? Então, depois que o povo foi para o exílio, 50 anos depois eles voltaram para lá, para reconstruir tudo, a cidade, o templo e as muralhas. E é nessa história toda, dessa reconstrução, que Esdras e Neemias acontece e relata para a gente, né? O livro, ele se concentra em 3 líderes-chave, né, que empenharam as suas vidas para essa reconstrução. E esses 3 líderes são Zorobabel, Esdras e Neemias. Então, a história também de Esdras e Neemias vai girar em torno dessas 3 pessoas, Zorobabel, Esdras e Neemias. Se você quiser, anote aí, a história de Zorobabel é de Esdras, capítulo 1 até o 6. Então, a história de Zorobabel é do 1 ao 6, de Esdras é do 7 ao 10, Esdras do 7 ao 10, e Neemias é de Neemias 1 até o 7. E depois a gente vê isso um pouco mais para frente. Por que até o 7? Ok? Então, iniciando essa história, né? Zorobabel, ele leva um grande número de pessoas de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. Então, Zorobabel, ele ficou encarregado e ele se empenhou na reconstrução do templo de Jerusalém. Cerca de 60 anos depois que ele concluiu essa obra, Esdras, ele chega na cidade e ele ensina a Torá, ensina a lei de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele restaura a comunidade, né? E depois dele vem Neemias, que lidera a reconstrução das muralhas em torno de Jerusalém, né? Essas 3 histórias, elas se desenvolvem paralelamente, possuindo os mesmos dilemas entre elas. E quais são esses dilemas que acontecem em todas essas 3 histórias de Zorobabel, Esdras e Neemias? Cada uma, ela começa com um rei persa solicitado por Deus para enviar o líder a Jerusalém, financiá-lo e oferecer recursos para que o líder consiga executar o seu trabalho. Então, isso acontece nas 3 histórias. Um rei da Pérsia é movido por Deus para enviar esse líder de volta a Jerusalém. Esse rei sempre financia e ele sempre oferece recursos para que esse líder, né, ele consiga cumprir aquilo que ele tinha que fazer, né? Outra coisa que acontece paralelamente entre essas histórias é que cada líder, ele encontra uma oposição ao seu serviço. Contudo, todos eles superam essas oposições,
né? Então, também, nessas 3 histórias, os 3 líderes, eles encontram oposição, pessoas que foram contra aquilo que eles estavam fazendo e para o que eles estavam se empenhando, né? E a terceira coisa que a gente vê que acontece paralelamente entre essas 3 histórias é que todos os líderes, após superar essas oposições, levam a história para um estranho anticlímax, né? Em cada uma dessas 3 partes, né? Zorobabel, Esdras e Neemias. Em cada uma delas, o líder, depois de superar isso tudo, a oposição indo contra eles, todas essas histórias chegam a um anticlímax, né? Eram para que fosse executado algo, era para que algo acontecesse nessas 3 histórias, mas nessas 3 histórias não acontece. E é esse anticlímax. A gente vai falar sobre ele mais para frente na aula. O que será que é esse anticlímax? Bem, vamos começar então a primeira parte, que é a história de Zorobabel, certo? Até agora a gente viu uma visão panorâmica sobre esses 2 livros, né? Do que eles se tratam, quem são os principais líderes, personagens dessa história, né? E o que acontece nessas 3 histórias que chamam a nossa atenção quando a gente lê. Vamos falar sobre Esdras do capítulo 1 ao 6, então, que é a história de Zorobabel. A história começa com Ciro, o rei da Pérsia, movido por Deus, proclamando um decreto libertando os exilados a voltarem a Jerusalém e reconstruírem o templo. O autor diz que esse fato ele faz cumprir uma profecia dada a Jeremias, certo? Vamos abrir em Jeremias 25, do capítulo 7 até o 13. Jeremias 25, do 7 ao 13, que ele fala que cumpriu algo que foi dito por Jeremias que iria acontecer, esse retorno, né? Que diz assim o 7. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não destes ouvidos às minhas palavras, chamarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que se tornem objeto de terror e zombaria e de perpétua desolação. Farei cessar dentre eles a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda esta terra se tornará desolação e ruína, e essas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a maldade do rei da Babilônia e a sua nação, diz o Senhor. Também tornarei a terra dos babilônios em assolação para sempre. Versículo 13. Todas as palavras que anunciei contra aquela terra se cumprirão sobre ela, e tudo quanto está escrito nesse livro que Jeremias profetizou contra todas as nações. Então a gente acabou de ler que Jeremias, ele profetizou que iria acontecer esse exílio, mas que esse exílio iria um dia acabar, né? E que os israelitas iam voltar para sua terra, né? E é isso que está acontecendo bem aqui diante dos nossos olhos na história de Zorobabel. Este cumprimento profético a respeito do exílio, ele deve aumentar a nossa esperança que o fim do exílio não era o fim da história para esses israelitas naquela época, e não deve ser o nosso fim também, porque já falando aqui
o livro de Esdras e Neemias, eles aumentam a nossa esperança daquilo que Deus prometeu que iria cumprir. E uma das coisas que Deus prometeu que iria cumprir para nós e também para o povo de Israel é um futuro rei messiânico, né? Um futuro rei Messias que iria reinar, né? Vamos abrir em Isaías 11. Vamos abrir em Isaías 11, do 1 ao 10. Vamos ler a respeito dessa promessa do rei messiânico. Um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto de sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha com o boi. Versículo 10 agora. Naquele dia a raiz de Jessé será como uma bandeira aos povos, para onde as nações recorrerão. O seu descanso será glorioso. Então, nesse versículo de Isaías, ele fala que um ramo brotará do tronco de Jessé, descendente de Davi, e ele irá reinar, né? Tem uma parte aqui que ele fala sobre o reino milenar de Cristo, né? O reino de Deus sendo estabelecido na terra, e ele fala que os povos, as nações vão recorrer, né, aonde esse rei, a raiz de Jessé, estará. Então nós temos uma promessa de um rei messiânico. Vamos abrir agora no livro de Oséias, capítulo 3. Daniel, Oséias 3, do 1 ao 5. Ele vai dizer assim: O Senhor me disse, vai outra vez, ama aquela mulher amada por outro e adúltera, como o Senhor ama os israelitas, embora eles se desviem atrás de outros deuses e amem uvas passas. Assim comprei para mim aquela mulher por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse, tu viverás comigo muito tempo, não te prostituirás, nem serás mulher de outro homem. Eu também viverei contigo, pois os israelitas ficarão muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem colete sacerdotal e sem ídolo do lar. Depois os israelitas voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, eles se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então aqui o Senhor, ele faz a alusão que ele está discorrendo na história de Oséias, porque Deus manda Oséias se casar com uma mulher adúltera, né, simbolizando Israel e Deus, né, Deus se casando também com uma mulher que simboliza Israel, que também adulterou, né, que também traiu a Deus, né.
E aqui ele fala que um dia os israelitas voltarão para o seu Senhor, e Davi, né? Davi é essa raiz de Jessé que a gente leu em Isaías, é Jesus, o rei messiânico que está prometido para a gente. Outra coisa que acende a nossa esperança, vem do livro de Esdras e Neemias, é a presença de Deus em um novo templo, né? Que Deus prometeu que haveria um novo templo. Anote aí, onde você está anotando, Ezequiel, capítulo 40 até o 48. É muito texto, não dá para ler aqui, mas você aí na sua casa, depois que a aula terminar, você pode ler, Ezequiel 40 ao 48. Fala sobre esse templo, a presença de Deus num novo templo, né, que Deus vai reconstruir. E também anote Zacarias 2, do 10 até o 13. Zacarias 2, do 10 ao 13. Uma outra esperança também que acende no nosso coração, quando a gente lê sobre Esdras e Neemias, é o reino de Deus sobre todas as nações. É o reino de Deus, quando estabelecido, ele governar sobre todas as nações. Vamos voltar em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, do 2 ao 4, fala assim: acontecerá nos últimos dias que o monte do templo do Senhor se firmará como mais elevado e será estabelecido como mais alto dos montes, e todas as nações recorrerão para ele. Muitos povos virão e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Não é só os israelitas, é todas as nações que estão vindo para entrar no templo de Deus e serem ensinados por Deus. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha só, então a lei vai sair de Jerusalém. Ela vai sair de Jerusalém e vai governar o mundo, né? 4. Ele julgará entre as nações e será juiz entre muitos povos, e estes converterão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha só, esse versículo é famoso, mas olha que interessante, ele fala que quando o reino de Deus se estabelecer, ele vai governar todas as nações. Quando Jesus voltar, ele irá reinar e governar sobre todas as nações. E de Jerusalém, que vai ser a capital do reino de Deus, vai sair a lei que vai governar o mundo. Olha só essa promessa, essa esperança que a gente tem e que reacende em nós quando a gente lê Esdras e Neemias. E a última esperança que reacende em nós quando a gente lê Esdras e Neemias é o cumprimento de sua bênção a Abraão. Anote aí onde você está anotando essa esperança, que é o cumprimento da bênção para Abraão. Está em Gênesis 12. A referência é Gênesis 12. A gente também não vai ler, porque é um texto muito longo para a gente ler aqui agora. Mas lá conta a história dessa bênção, dessa promessa que Deus fez para Abraão. O que Deus prometeu para Abraão? Ele prometeu que ele daria um povo, uma terra e uma bênção. Esse povo é essa descendência de Abraão, esses que estão dentro do reino de Deus. A terra, o povo, a terra é a terra prometida que Deus prometeu para os israelitas e para Abraão por herança. E essa bênção
é Jesus, né? É o próprio Jesus vindo para a terra. Então, haverá um dia em que essas três coisas se convergerão e estarão presentes no mesmo lugar. Haverá um povo santo e dedicado a Deus. Haverá uma terra que estará livre para que esse povo habite nela. E a bênção, o grande Jesus, o grande rei, estará no meio do povo, na terra. Literalmente, nessa terra que Deus prometeu para Abraão. Então, olha só, gente, todas essas esperanças que a gente leu, o futuro rei messiânico vindo reinar, a presença de Deus num novo templo, o reino de Deus sobre todas as nações, o cumprimento da bênção que Deus fez para Abraão, tudo isso reacende no nosso interior quando a gente lê Esdras e Neemias. Porque se Deus foi capaz de cumprir uma promessa que ele fez através do profeta Jeremias, que a Babilônia um dia ia destruir Jerusalém e que os israelitas iriam voltar para lá, da mesma forma que isso se cumpriu, Deus também será fiel para cumprir essas promessas, essas esperanças do rei messiânico, do novo templo, do reino sobre todas as nações e do cumprimento da bênção que ele prometeu para Abraão. Olha que lindo! Olha que esperança gloriosa, né? E com todas essas esperanças em mente, a gente lê a história de Zorobabel, né? Zorobabel significa plantado na Babilônia. Ele representa essa geração, né, que nasceu no cativeiro e lidera uma onda de israelitas retornando a Jerusalém. Então, guardem essas esperanças, guardem com vocês que a gente vai voltar nelas mais para frente na aula, certo? Então, ok, Zorobabel está voltando para a terra depois dessa promessa profética se cumprir. Depois de se estabelecerem por lá, nesse retorno, os exilados se estabelecerem lá, eles constroem um altar de sacrifício ao Senhor e o próprio templo para Deus, né? A cerimônia de fundação e a dedicação desse templo são momentos muito importantes na narrativa dessa história, né? É muito importante essa hora, todo mundo se reúne, muita gente fica feliz, mas as histórias passadas do tabernáculo de Deus, do templo, digamos assim, e a dedicação desse templo de Salomão, eles também devem estar nas nossas mentes nesse momento. Então, a hora que a gente lê esse trecho em Esdras, a gente ainda está em mente o que aconteceu no templo de Salomão, há uns livros atrás, quando a glória desceu literalmente sobre o templo e passou a permanecer ali, né? Se você está anotando, isso aconteceu em Levíticos 9, do versículo 1 ao 24, e também em 1 Reis, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Nessa história de Zorobabel, eles esperavam que a nuvem da glória, da presença de Deus, descesse, como naquele tempo. Porém, isso não acontece, como a gente lê na história. Enquanto alguns estavam felizes pelo novo templo que tinha sido reconstruído, os anciãos do povo, que tinham visto a glória do templo de Salomão, se lamentavam por essa situação toda, da glória de Deus não ter descido sobre o templo, né? E aqui a gente tem a primeira história de oposição contra aquilo que Zorobabel está fazendo, né? Os netos dos israelitas que não tinham sido levados para o exílio, eles estavam vivendo esse tempo todo em Jerusalém, né? Alguns tinham ficado lá. E eles vêm oferecer ajuda na reconstrução do templo, né? Mas Zorobabel, ele recusa essa ajuda, né? Ele diz: vocês não fazem parte do templo, vocês não têm parte em Jerusalém. Olha só que coisa pesada ele diz, né? Mas a gente vê que
Zorobabel, ele supera, né? Ele passou por cima desse conflito, mas o que é muito estranho é que, pois muitos profetas, eles disseram, né, que muitas nações, elas se reuniriam junto com todas as tribos de Israel no templo para adorarem a Deus em Israel, mas isso não acontece. Esse é um dos primeiros anticlímax que eu falei para vocês que acontece nessa história. A gente leu aqui que todas as nações, elas iriam se reunir em Jerusalém quando esse templo fosse reconstruído, né? Só que isso não acontece. Então, esse é uma das coisas estranhas que acontece nesse tempo, nessa história, né? Que a gente viu até aqui. Na aula que vem, nós iremos ver a segunda parte dessa história, né? Para onde será que essa história de Esdras e Neemias vai? Como será que as coisas vão acabar? Porque vocês me ouviram dizer que nessas três histórias acontecem paralelamente a mesma coisa. Um rei comissiona esse líder para voltar para Jerusalém para reconstruir algo. Todas essas três histórias, esses três líderes encontram oposição para aquilo que eles estão fazendo, e nessas três histórias acontece um anticlímax daquilo que tinha que acontecer, mas não acontece. E a gente acabou de ver aqui, Zorobabel, quando ele termina a reconstrução do templo, a glória de Deus não desce, as nações não vêm se reunir, e não há o rei para receber as nações e governar o mundo. Então, um anticlímax acontece. E o que será, então, que vai acontecer na sequência dessa história? Por que esses anticlímax acontecem nessas histórias? Por que Esdras e Neemias, então, são colocados na história de Deus? Se é uma história que não se conclui, por que, então, essas histórias estão na Bíblia? Já pararam para se perguntar sobre isso? Então, vamos responder essa pergunta na próxima aula. Tudo bem? Quero convidar você a fechar a sua Bíblia agora, fechar a sua anotação para a gente fazer uma oração juntos. Feche seus olhos aí onde você estiver. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que hoje nós temos de ler a sua palavra, de meditar na sua lei. E Pai, nós oramos para que nesse ano o Senhor nos dê graça para que a gente consiga ler a Bíblia inteira, Senhor, porque nós queremos conhecer o seu coração, nós queremos saber aquilo que tu pensas sobre a humanidade e sobre o mundo e sobre a tua igreja, Senhor, e sabemos que é através da sua palavra que nós temos conhecimento disso. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dá-nos graça, dá-nos força para ler a sua palavra, ler todos os dias e meditar na sua lei de dia e de noite, como o salmista disse. E Pai, guarda o nosso coração, abre o nosso entendimento, revela-nos a sua palavra, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos contigo e saber mais sobre quem tu és. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, pessoal.